Estes sons que estamos a ouvir são chamamentos das cagarras do Atlântico junto às suas colónias de reprodução. A cagarra do Atlântico é uma ave marinha e é o tema para a conversa de hoje entre mim e o José Sousa. Bem-vindo, Zé, bem-vindos a todos os nossos ouvintes. Olá, Gonçalo, olá a todos. Pois é, vamos falar então sobre a cagarra, também conhecida como pardela de bico amarelo, não é verdade? Exato. Esta espécie aparece aqui na lista como uma coisa relativamente recente, não é? Sim, quando eu comecei a ver aves, esta ave aparecia em toda a bibliografia como Calonectes diomédia, com três subespécies. Uma subespécie chamada Calonectes diomédia, que é a subespécie nominal, outra que era Calonectes diomédia borealis e outra Calonectes diomédia eduardsi. A eduardsi foi separada, é a que nidifica em Cabo Verde, e mais recentemente a borealis foi separada da diomédia e passou-se a chamar Calonectris borealis, e então para distinguir da diomédia, que é do Mediterrâneo, chamamos a esta cagarra do Atlântico, e à diomédia cagarra do Mediterrâneo, e à Eduardo-se já agora cagarra de Cabo Verde. No entanto, é importante referir que quando esta cagarra do Atlântico foi descrita inicialmente, ela foi descrita como espécie, não como subespécie. E tem aqui várias particularidades bastante interessantes. A primeira é que é um dos raríssimos casos, não vou dizer que é o único, porque pode haver mais, mas é um dos raríssimos casos de uma ave europeia que é descrita pela primeira vez nos Estados Unidos. É descrita por um senhor, por um naturalista chamado Corey, portanto, Charles Corey, e é descrita na costa do Massachusetts, nos Estados Unidos. E Corey, que aliás é o que acaba depois por dar origem ao nome inglês Corey Shearwater, é um naturalista americano, e ele descreve esta ave junto a um ilhéu, que é o ilhéu, ou a ilha Chatham, junto à costa do Massachusetts, porque terá encontrado lá uma cagarra, já se sabe hoje em dia que elas, nas suas migrações, podem atingir as costas americanas, e ele, quando descreve esta ave, embora a cagarra do Mediterrâneo, a Calonectes diomédia, já tivesse sido descrita, embora com um nome diferente, que era Procellaria diomédia, ele achou que estava perante uma outra espécie de pardela e então chamou-lhe Pufinus borealis. Já existia o género Pufinus, não existia o género Calonectris, porque o género Calonectris só é cunhado já no século XX, em 1915, mas ele coloca isto no género Pufinus com o nome Pufinus borealis. Portanto, é descrita nos Estados Unidos. E mais tarde ela é agrupada com a Calonectris diomédia e é considerada subespécie, a Calonectris diomédia borealis. Estudos recentes vieram então propor a separação das duas espécies, e aquela que nós temos em Portugal, quer continental, quer nos arquipélagos dos Açores e da Madeira, é então a Calonectris borealis. A diomédia ocorre no Mediterrâneo, onde nidifica, mas sai do Mediterrâneo no outono para ir invernar no Atlântico e ocasionalmente aparece nas costas de Portugal continental, principalmente no Algarve. Mas a Mas identificação não é nada fácil distingui-las, pois não? não é. Essencialmente distingue-se pelo padrão infra-alar, portanto, pelo padrão de cores debaixo das asas, sendo que a cagarra do Mediterrâneo tem um pouco mais de branco por baixo das asas nas primárias exteriores, portanto a quantidade de branco é um bocadinho diferente, mas isto nem sempre é fácil de ver, e indivíduos envolvidos por cima serão quase impossíveis de separar. Sim, Mas também é uma questão, é que se nós tentarmos saber alguma informação sobre esta espécie, aparece muitas vezes descrito como sendo a única
a única pardela ou a única ave, portanto, da Calonetis borealis, como sendo a única que tem o bico amarelo, mas na realidade, quer essa, quer a Diomedeia, tem o bico amarelo. Portanto, Sim, mas o que acontece é que esta separação ou é resseparação é recente, não é? relativamente Pois, é recente e, portanto, muitos guias de campo não distinguem as duas. A Diomédia, em Portugal, ela atualmente creio que está considerada como raridade, mais por falta de registros que outra coisa, mas no livro Aves de Portugal, Ornitologia do Território Continental, está referido, portanto é um livro de que eu sou coautor, que foi publicado em 2010, está referido que a diomédia ocorre regularmente no mar português, embora não existam dados sobre a sua abundância relativa. Portanto, nessa altura, em 2010, já se sabia que havia registros, mas não está quantificado e para já, até haver dados mais concretos, está considerada raridade até ver. Agora, a diomédia, tanto a Diomédia como a Borealis migram para o Atlântico Central e do Sul durante o inverno, elas estão ausentes durante o inverno, sendo que então a Borealis nidifica principalmente no Atlântico, embora nidifique pontualmente no Mediterrâneo, e a Diomédia nidifica essencialmente no Mediterrâneo. Portanto, há aqui e uma. esta, sim, Diz, sim, diz. esta espécie acaba por ser uma que hoje vai dar particular ênfase da nossa conversa à questão das ilhas. Sim, há a questão das ilhas, sem dúvida, porque, aliás, elas nidificam principalmente em ilhas e ilhéus, principalmente, para não dizer quase exclusivamente. E digo que não é exclusivamente porque, segundo o terceiro Atlas recentemente publicado, foram descobertos 8 casais reprodutores na costa de Peniche. Portanto, a principal colónia junto a Portugal continental situa-se nas Berlengas, incluindo nos Faralhões, mas foi descoberta uma pequena população na costa de Peniche. Agora, o grosso da população portuguesa está de facto nos arquipélagos da Madeira e principalmente dos Açores. Nos Açores, a população deverá andar por qualquer coisa como 200 mil casais. Okay? É mais, talvez mais de metade da população mundial está nos Açores. Os Açores são uma zona, uma região muitíssimo importante para a cagarra do Atlântico. Na Madeira, na Ilha da Madeira próprio, e ilhas adjacentes a esta propriamente dita, não haverá assim muitas, haverá talvez 2.000 a 3.000 indivíduos. No entanto, onde há realmente bastantes, pensa-se que talvez 20.000 casais, é nas Ilhas Selvagens e nas Ilhas Desertas. Portanto, são dois arquipélagos já ao largo da Madeira. As desertas estão a cerca de 30 ou 40 quilómetros, as selvagens estão muito mais para sul, estão perto das Canárias. As selvagens são importantíssimas para as aves marinhas, incluindo então para as cagarras. Esta importância dos Açores acaba por se refletir até em medidas de conservação da espécie. Estou aqui a lembrar-me em particular daquele projeto que achei curioso, porque é um projeto que já decorre há 30 anos, faz 30 anos este ano, que é o SOS Pardela. Esse é o S cagarro, acho eu, que é assim que se chama nos Açores. SOS que agarra, sim, 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 é isso aí. Exatamente, porque o que é que acontece? Há vários fatores de ameaça a esta espécie que estão identificados. Um desses fatores tem a ver com a iluminação das zonas habitadas, né? Dos territórios onde moram pessoas, e isso faz com que muitas vezes as cagarras também acabem por ficar, enfim, um bocado atarantadas, digamos assim, com a iluminação e aparecem muitas vezes pousadas nas estradas, etc. E então têm sido feitas campanhas de sensibilização para ajudar as pessoas a salvar essas aves que estão que aparecem um bocado impedidas de voar, talvez baralhadas por causa da luz. Aliás, por exemplo, no livro vermelho de Espanha, recente, 2021, refere-se exatamente a mesma coisa, que a luz artificial noturna de vilas e cidades causa uma mortalidade direta de exemplares jovens,
porque é durante os primeiros voos, porque elas nidificam em terra, e quando saem dos ninhos em direção ao mar, elas no seu caminho encontram estas luzes da iluminação pública, vêm-se forçadas a aterrar e depois acabam por talvez, por inexperiência, não conseguir levantar, e convém notar que a iluminação noturna, e isto não tem só a ver com as aves, tem a ver com outros fatores, a iluminação pública das ruas e das estradas nem sempre está bem desenhada, embora idealmente a luz deva estar virada para baixo, deva ter uma campânula para projetar a luz para baixo, para iluminar a via, porque é esse o objetivo. Há imensos casos, em Portugal e noutros países, de luzes que estão mal desenhadas, que não têm qualquer cobertura e que irradiam luz em todas as direções. E isso acaba por encandear tanto as pessoas que vão a circular como as próprias aves que vão a sobrevoar estas zonas iluminadas. Portanto, têm sido feitas algumas campanhas de sensibilização, mas ainda há algum trabalho a fazer com vista a melhorar o design da iluminação pública. Isto tem a ver, como disse, com o encandeamento dos animais, com o encandeamento das pessoas, até para outro tipo de atividades científicas, como a astronomia, a luz que irradia para cima acaba por prejudicar também bastante. Portanto, há uma série de vantagens que resultam de um melhor design da iluminação se esta estiver apontada para baixo, mas nem sempre é o caso e as cagarras são uma das aves que sofrem com isso. É que uma das coisas que eu achei surpreendente e que também justifica, digamos, a necessidade de ter estes cuidados com esta espécie é que, pelos vistos, desde o nascimento até que a ave se torne matura para reprodução, ainda vão uma série de anos e acho que dos jovens que chegam a reprodutores são só para aí 10% da produção. Ainda para mais, os casais põem só um ovo cada vez, um ovo Põe por só um ano. ovo, é verdade. Portanto, digamos, a fecundidade é baixa, a taxa de reprodução é baixa, embora, por outro lado, se tenha que dizer que as cagarras são extremamente longevas, podem viver, penso eu, 30 anos ou mais. Sim, sim, mas também demoram para aí, se calhar, 8 ou 9 anos até se tornarem maturos para reprodução. É verdade, ou seja, demoram bastante tempo a atingir a maturidade, põem poucos ovos, portanto um ovo por ano, mas por outro lado podem viver muito tempo, o que significa que cada indivíduo pode criar algumas dezenas de vezes, se for longevo. Mas fazendo assim umas contas por alto, mesmo que uma cagarra ao longo da sua vida consiga produzir, vamos supor, 30 ovos, não é? Assim, fazendo umas contas por alto. Aproximações à engenheiro. Portanto, mesmo que ela consiga pôr uns 30 ovos ao longo da sua vida, em termos de casal reprodutor, portanto, quer dizer, se a taxa de sucesso for na ordem dos 10%, 30 ovos, 10% dá 3 ovos, 3 sucessos, 3 casos de sucesso para um casal de 2 indivíduos, é uma relação muito baixa. Pois, de facto, não, eu não sei se a taxa de sucesso é essa ou não. Imagino que já esteja estudada, mas não te sei dizer se é essa ou não. Eu li em qualquer lado, não sei dizer agora onde é que foi que eu li isso, mas eu li que era nessa ordem de grandeza. Estamos É a falar, possível. obviamente, Agora, desde o nascimento até se tornar maduro, não é? Portanto, há uma série de anos repara, aí de coisas que podem acontecer de mal à ave, não é? Nesses anos claro, todos. agora vamos ver uma coisa: não havendo fatores que desequilibrem a população, essas taxas de reprodução e sobrevivência são coisas que já são o resultado de centenas ou milhares de anos de evolução e, portanto, no longo prazo, em princípio, serão estáveis. O problema é quando aparecem fatores externos que causam disrupção nessas taxas de sobrevivência e, Pois, consequentemente, que é o caso, por exemplo, dessa questão da iluminação e também dos sim. plásticos, não é? Também li umas Sim, coisas sim, dos sim, plásticos muito obviamente. bom. E há outros fatores adversos. Um dos fatores adversos que afeta não só esta, como muitas espécies que nidificam em ilhas, é a introdução de mamíferos predadores, não é? Como gatos e afins, que podem causar bastantes danos nas crias e nos ovos. Portanto, a introdução de predadores embora se saiba que é nocivo em muitos casos,
é particularmente adversa em ilhas, porque as ilhas são ecossistemas muito sensíveis, onde às vezes não há outros predadores, e quando de repente se introduzem gatos, e houve a introdução de gatos, é um problema que já atingiu se calhar milhares de ilhas pelo planeta fora. E em muitos casos, não havendo competição e encontrando os gatos comida abundante, podem causar estragos muito severos nas populações de aves marinhas. Eh, Outro aspecto também que achei curioso é que, eh, e depois acabo por ter assim alguma dificuldade, mas já lá vamos à questão dos estatutos com que a estatutos de ameaça com que esta espécie está classificada. Mas achei curioso ao analisar aqui os mapas do EBBA e comparativo, nomeadamente o comparativo entre o EBBA2 e o EBBA1, que aqui na Galiza, norte de Espanha, aparecem aqui uns pontos novos de nidificação. Exatamente, isso é de facto uma novidade, porque até há pouco tempo, ahm, a nidificação desta espécie só era conhecida, no caso da Península Ibérica, só era conhecida na costa atlântica do arquipélago das Berlengas e dos Faralhões, como eu referi. Esta situação da observação na Galiza é uma descoberta relativamente recente, e sabe-se agora que a espécie nidifica em vários ilhéus das costas galegas, nomeadamente ali naqueles arquipélagos perto de Vigo e nas Ilhas Cisargas. Esta população das ilhas e das costas galegas, que andará talvez por umas dezenas de casais, só foi descoberta em 2007. Portanto, é uma descoberta relativamente recente. Se ela já existia ou não, não sabemos, porque às vezes enfim, há populações que já existem e que não tinham sido detectadas antes. Esta da Galiza foi descoberta, portanto, há menos de 20 anos. É possível que realmente seja uma expansão, tal como estes casais que eu falei da Costa de Peniche foram descobertos há relativamente pouco tempo. É possível que haja uma expansão, mas, como disse, às vezes estes núcleos muito pequenos podem passar despercebidos durante muito tempo até serem descobertos. Não sabemos. E com isso, isto leva-nos então à questão que eu há bocado deixei em aberto, que é precisamente a questão dos estatutos de ameaça. Isto porquê? Porque se nós vamos analisar a situação e dizemos tudo bem, há ameaças, mas a coisa parece estar estável em termos de população e, pelo visto, até parece haver aqui uma expansão da área de nidificação, aparente. Uh, o estatuto que aparece aqui a nível global e europeu é de least concern, portanto, não preocupante. No entanto, em Espanha aparece como vulnerável e em Portugal passou para em perigo. Exato. Bom, há aqui várias questões, mais uma vez, que estão mal explicadas. Nós acabamos por voltar sempre ao mesmo quando olhamos para estes dados que estão Verdade. disponíveis, quer no Atlas, quer da lista vermelha, e eu não tenho mais informação do que aquela que aqui está apresentada, e a informação histórica que se encontra publicada, e, portanto, apenas posso comentar com base naquilo que está disponibilizado. Então, efetivamente, em Espanha está classificada como vulnerável. Em Portugal, no livro vermelho de 2005, estava como vulnerável e agora passou de vulnerável para em perigo. Portanto, supostamente a situação deteriorou-se. Então, o que é que aconteceu? E fui eu tentar perceber o que é que aconteceu para a situação se deteriorar. E então fui consultar o livro vermelho de 2005. O livro vermelho de 2005 diz assim: vulnerável por ser uma espécie com uma população reduzida, inferior a 1000 indivíduos maturos. Repara, 1000 significa 500 casais, ok? 1000, 500 casais, está concentrada numa única localização, que é as Berlengas, e apresentando uma área de ocupação muito restrita, que é inferior a 20 km². Portanto, 500 casais, ou seja, 1000 indivíduos, uma única localização.
Passamos para a situação atual, ela aparece agora como estando em perigo. E então eu fui ver o que é que diz a lista vermelha, que tem, no site não tem justificações, mas nós podemos ir buscar o PDF que está também no site da lista vermelha, e no site, nesse PDF diz assim, em perigo, extensão de ocorrência e área de ocupação muito restritas, inferiores a 100 km² e 10 km², respectivamente. A população encontra-se reduzida a apenas uma localização e admite-se que está em declínio continuado, inferido com base no número de indivíduos. Na adaptação à escala regional, desceu um nível de ameaça por se admitir que a população nacional poderá ser alvo de imigração significativa e que previsivelmente não diminuirá. Aqui encontramos a primeira contradição, que é, então, se está em declínio continuado, qual é a base para admitir que daqui para a frente não vai continuar a diminuir? Esse é o primeiro elemento que eu acho que está mal explicado. Portanto, se está em declínio, então, a menos que os fatores de ameaça deixem de atuar, ela vai continuar a diminuir. E, portanto, se não tivesse sido esta adaptação à escala regional, ela estaria criticamente em perigo. Mas agora, se nós olharmos para os números, aparecem aqui outras coisas estranhas, porque na lista vermelha diz que ela está em declínio continuado. Mas quando nós vamos ver a página do Atlas, a estimativa populacional para o continente é de 800 a 975 casais. Ora, no Atlas, perdão, na lista vermelha anterior, dizia que a população não era inferior, portanto, que era inferior a 1000 indivíduos, portanto, era inferior a 500 casais. Agora, neste Atlas diz que é de 800 a 975. Isto não é uma diminuição, isto é passar para o dobro, quase, que é passar para 1600 a 2000. E depois, quando vamos ler o texto diz que a estimativa é de 550 a 800 casais. Este valor não bate certo com o que está no texto do Atlas, na ficha em cima. Portanto, a ficha do Atlas diz 800 a 975. O texto diz 550 a 800. Não bate certo com o valor que está em cima, que é um problema que nós já reparamos em diversas outras espécies, em que os valores indicados no texto não correspondem ao cabeçalho da ficha. E depois, quer os 550 a 800, quer os 800 a 975, são valores consideravelmente superiores aos do livro vermelho anterior, portanto, não há aqui uma diminuição, há aqui um aumento. Isto olhando para os números publicados. Claro que se pode dizer, mas os números que estavam publicados no livro vermelho anterior eram estimativas imperfeitas. É possível que sim, mas se eram estimativas imperfeitas e se há estimativas melhores, isso deve ser explicado. Porque se isso não é explicado, então nós vamos olhar para as publicações anteriores e tomá-las como boas. Ou seja, é frequente, em alguns casos, já falámos disso a propósito da cegonha preta, naquilo que eu na altura chamei o paradoxo da cegonha preta, em que vão saindo estimativas e diz sempre que está a diminuir, mas cada estimativa é superior à estimativa anterior. Portanto, se há um melhor conhecimento que nos permita avaliar com mais rigor a população, e se mesmo assim, com números superiores, nós achamos que está a diminuir, isso tem que ser explicado e tem que se explicar que a estimativa anterior não era boa e isso não é feito. Portanto, caímos aqui numa contradição. E depois, ainda há aqui um outro aspecto que me causa estranheza. No texto explica-se que nas berlengas houve um decréscimo acentuado e que este decréscimo parece estar relacionado com a predação de ovos e crias por parte de gaivotas de patas amarelas. É verdade que as gaivotas são predadoras, mas também é sabido que a população de gaivotas das berlengas caiu para aí não tenho agora presente os números, mas caiu para aí de 30 mil casais para 5 mil casais em 30 anos. Caiu imenso desde que começaram os programas de controle nas berlengas. Ora, se caiu cerca de 75% ou 80%, quer dizer que há muito menos gaivotas a predar cagarras do que havia há 30 anos. Se há menos gaivotas a predar e se mesmo assim as cagarras diminuem, então deve haver outros fatores aqui mais importantes a entrar em cena. É verdade que o texto refere também a captura acidental em artes de pesca, que é um fator de ameaça que está também referido noutras fontes. No entanto, na minha visão da informação que está aqui partilhada, acho que há aqui aspectos que não estão completamente explicados e que, pelo menos em publicações futuras, poderiam ser um bocadinho mais trabalhados para percebermos estas aparentes contradições entre a evolução populacional e os números que estão publicados. Portanto, resumindo,
ela passa de vulnerável para em perigo, justificando-se isso com a diminuição populacional, os números disponíveis falam num aumento, invoca-se as gaivotas como sendo uma das causas da diminuição, mas há muito menos gaivotas do que havia, e, portanto, misturando isto tudo, eu próprio fico sem perceber se a situação da espécie realmente se degradou ou não. Deixo aqui esta interrogação, talvez no futuro seja possível disponibilizar informação que ajude a responder a estas dúvidas. Gonçalo, vamos terminar esta conversa por aqui, só para deixarmos tema para a segunda ronda, até porque esta espécie, para quem quiser saber mais algumas informações, constou num dos webinários do Aves de Portugal, não é verdade? E que está Exato. disponível Um no... webinário que foi feito ano passado, com 3 convidados da CPEA, um que falou das populações do continente, outro que falou das populações da Madeira e outro que falou das populações dos Açores. Antes de terminar, queria só referir aqui uma curiosidade que eu encontrei no Birds of the World acerca desta espécie. Como eu disse, a Calonectes diomedia nidifica no Mediterrâneo e a Borealis, sobretudo no Atlântico. Há umas ilhas perto de Melilla, que é um enclave espanhol ali em Marrocos, no Norte de África, já para lá do Estreito, e lá, perto de Melilla há um pequeno arquipélago que são as Ilhas Chafarinas. E as Ilhas Chafarinas têm uma população têm populações das duas espécies, têm uma população de Calonectes diomedia e uma população de Calonectes borealis. E as estimativas recentes dão 78% de diomédia, 22% de borealis. Portanto, é um caso em que as duas espécies nidificam simpatricamente. Simpatricamente significa que partilham o espaço, e até já há, alegadamente, casos de híbridos, pelo menos é referido num outro livro que eu tenho, que é o Birds of the Iberian Peninsula. Já houve casos registados de hibridação entre as duas espécies nesse local. Certamente um aspecto que ainda terá que ser estudado no futuro. Isso corresponde a uma quadrícula que está no EBBA2 como sendo Taxonomic Uncertainty, não é? Incerteza taxonómica. Exatamente. Essa quadrícula que tem um tracejado, portanto, uns Sim, raios sim, sim. oblíquas, essas correspondem às Ilhas Chafarinas, e essa questão da incerteza taxonómica é provavelmente o resultado de não haver uma total certeza sobre o estatuto das aves que nidificam nas Ilhas Chafarinas. Agora, repara, o facto de haver híbridos vai trazer complicações adicionais a nível de identificação. Portanto, um desafio para quem procura identificar as duas espécies. Exato. Gonçalo, obrigado. Obrigado a todos os que nos ouviram e até à próxima conversa. Até à próxima, obrigado.